Aê, muito bem. Fala, Sato, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Então tá bom. Vou fazer uma introdução aqui rapidinho e já passo a bola, combinado? Combinado. Então tá bom. Gente, então gostaria de agradecer a todos que estão conosco até aqui. Espero que muitas mais pessoas entrem, né? Para quem não conhece, a Martelo é uma empresa que existe já há 5 anos. Eu idealizei, eu sou o sócio fundador. Aqui do meu lado está o meu sócio, Danilo. E a Martelo foi uma empresa que eu idealizei dentro de um banco. Olha que engraçado, né? O banco ele vive bastante da falta de educação financeira das pessoas, né? E uma vez lá dentro eu entendi que não estava legal, que o caminho não era esse. E aí comecei a idealizar a Martelo. E 5 anos depois estamos aqui, firme e forte, de pé, tentando aí melhorar a vida dos brasileiros com o seu dinheiro, né? A Martelo já atendeu mais de 1.000 pessoas no tete-a-tete, olho no olho. Algumas dessas pessoas estão entrando aí na live, isso é muito gratificante. A gente já falou para mais de 2.000 pessoas, se a gente contar tudo, né, entre palestras, cursos e tudo mais. E seguimos então nessa entoada, tá? Levar a educação financeira para todo mundo, tá certo? Essa é a nossa missão, é fazer com que as pessoas realmente tenham um dia a dia com o seu dinheiro, uma forma mais tranquila, mais amena, né? Tornando realmente o dinheiro um aliado. Esse é o slogan da Martelo, tá? Então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Espero que vocês gostem bastante do nosso bate-papo. Beleza? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais e melhor sobre a Martelo, basta entrar no nosso site, marteloef.com.br. Aqui no próprio Insta a gente tem bastante postagem. A gente tenta fazer bastante conteúdo e disponibilizar para você no YouTube. A gente aproveita para gravar aqui nesse cenário, inclusive, né? O cenário é o mesmo. Então entra lá depois no YouTube, tem bastante conteúdo, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui rapidinho com o meu querido entrevistado da noite. Vou explicar como que a gente se conheceu e daqui a pouco ele mesmo começa a falar, né, Sato? Gente, então é o seguinte, para quem não sabe, existe a ENEF, né, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, criada aqui no Brasil desde 2011, que a ideia é fazer com que popularize cada vez mais a educação financeira. E uma vez por ano, eles fazem a Semana ENEF. A Semana ENEF vários eventos, todos gratuitos, com várias entidades. E numa desses eventos, dessas semanas, né, eu fui numa palestra lá na B3 e conheci o Sato. Né? Então o Sato, imediatamente, né, eu já passei a ser um admirador, é um cara sensacional. Quem não o conhece aqui, que tá aqui, vai poder ver isso. Ele é muito humilde, fica até... Não gosta muito que a gente elogia, mas você é uma inspiração para mim e para muitas pessoas, viu, Sato? Então, muito obrigado aí por ter aceitado bater esse papo com a gente, tá? E aí, depois disso, nós nos aproximamos um pouco mais, né, Sato? Nos nossos encontros aí, mensais de educadores financeiros, um bate-papo sempre muito agradável, gostoso com os nossos colegas de profissão e convidados, né? E aí iniciamos aí uma amizade, né? Então, Sato, eu gostaria que você se apresentasse aí um pouquinho, falar as informações iniciais desse bate-papo, né? Fazer um brainstorming para daqui a pouco começar a conduzir nossa conversa. Pode ser? Sim. Pessoal, boa noite para todos. Boa noite, Thiago. Boa noite, colegas que estão assistindo. Para mim é um privilégio poder contribuir de alguma maneira com muitas coisas que a gente conhece. E como o Thiago comentou, a gente se conheceu lá no INEF e em outros bate-papos, que a gente tem o bate-papo de educação financeira no Espaço Alberico, ali na Praça Benedito Calixto, era uma vez por mês. Né? A gente se interrompeu porque é presencial, mas dentro em breve a gente pretende voltar. Então, meu nome é Roberto Sato. Eu sempre, desde criança, eu acho que não sou viciado em educação, em dinheiro, mas talvez seja viciado em educação financeira. Porque eu não sou especialista, mas na prática a gente pôde aprender na prática. Tá me ouvindo, Thiago? Tá, pode continuar, tá ouvindo bem.
eu vejo que a prática, né, durante todos esses... Hoje estou com 62 anos, eu lembro que o primeiro contato que O horário eu lembro é 1 hora. deve ter sido com 3 a 4 anos de idade. Né? Esse dia, um pouquinho antes do John Kennedy falecer, porque John Kennedy foi 63. Né? Mas antes dele falecer, eu já tinha uma carteira que eu guardava dinheiro de Tamandaré, Duque de Caxias, daquela época, dinheiro de 1962, 63, mais ou menos. Muito bem. Durante toda a trajetória, eu vi que, para mim, o trato com o dinheiro, né, a maneira como a gente lida com o dinheiro foi fundamental, especialmente no trabalho. Então, desde fevereiro de 2009, eu decidi que, quando eu aposentasse, eu ia focar naquilo que seria a minha paixão, que é a educação financeira. Então, depois a gente conta mais. Legal. E é isso que nos inspira, viu? Ô Sato, antes da gente começar a falar sobre justamente a sua decisão, né, de ser um entusiasta aí, ser movido pela paixão sobre a educação financeira, antes da gente entrar nisso, né, que é o concurso aqui do nosso bate-papo, eu queria que você dividisse, né, eu conheço essas histórias, 2 historinhas maravilhosas, e eu queria que você dividisse com todos que estão participando aqui, tá? Pra galera ter uma noção aí, né, conhecer a gente um pouquinho mais, né? Então, a primeira história que eu queria que você dividisse com a galera é o seguinte, olha só, gente. Quando você conhecer o Roberto Sato em alguma situação, pessoalmente, ele vai te entregar um cartão. E nesse cartão, aonde geralmente nos cartões corporativos tem lá o cargo, né, no cartão do Roberto Sato está escrito assim, Aprendiz Vitalício Júnior, né? E foi isso, eu acho que uma das primeiras coisas que me encantou aí do que o Fábio, tudo que o Sato faz, né? Fala. E aí eu queria que você explicasse, então, Sato, da onde vem essa inspiração, enfim, o porquê que você se coloca, né? Você se apresenta como aprendiz vitalício júnior. Como é que é isso? Da onde surgiu essa ideia e o porquê que você faz isso? Quando eu fiz 49 anos, e pensando assim, se eu viver até 100 anos, será mais 51 anos. Né? De que maneira eu gostaria de, em vez de esperar inspiração, como é que eu poderia me inspirar? Em um motivo, um propósito. Aí eu vi que a partir de, sei lá, 50 e poucos anos, ia focar em educação financeira. Então, a partir de 49 anos, comecei a pensar assim, ó, daqui 5, 8, 10 anos, no fim eu aposentei lá com 57, qual seria o meu cargo? Como a gente está falando de executivo, então, que de título eu gostaria de ter? Para realmente sempre estar lembrando que talvez a minha maior vantagem competitiva sempre foi o fato de ser um pouco curioso e tentar aprender sempre. Independente se é como pescar, ou como você poupar, ou como investir, como ler. Né? Eu sempre tive uma curiosidade via leitura, então eu coloquei assim. Então, fiquei pensando qual seria o cargo? Executivo, ex-executivo? Não, não é nada disso. Foi mais para dar um recado para mim mesmo, de que a partir do momento que eu deixasse o trabalho da normal e entrasse numa fase mais de cognitivo, de pensamento, aposentadoria, eu pudesse estar focado todo dia aprendendo um pouco mais. Né? Ou seja, todo dia tentando ser, hoje, eu, Sato, ser melhor do que ontem. E amanhã ter certeza de que amanhã eu posso ser algo melhor do que hoje eu sou. E não ficar disputando com você, com qualquer pessoa. Eu acho que a maior disputa, para mim, é comigo mesmo. Por isso que eu coloquei aprendiz vitalício júnior. Aprendiz, porque é uma maneira de se posicionar que sempre é um momento de vitalício, porque até o dia que eu morrer, eu gostaria de estar aprendendo. Né? Aprendo, depois vou morrer. E júnior, eu decidi que com 57 anos parei, atividade comum, e comecei com a educação financeira. Então eu vou pensar se eu permaneço júnior até morrer ou cada 10 para pleno, sênior. Se for para master, eu gostaria de mudar para master no dia que eu morrer. Entendeu? Aí eu vou com Tá, então,
Então, no dia que você, né, infelizmente, todos nós vamos falecer um dia, né? Espero que demore bastante, mas o dia que você falecer, então, você vai ser promovido a Master, que você atingiu o ápice ali do conhecimento possível. É isso? Exatamente. Muito bem, eu adoro essa história. Eu tenho uma carreira traçada. Tá, com certeza, Sato. Ainda bem que você não veio pro pau competir, porque a gente ia perder feio de lavada, mas tudo bem. Ô, Sato, escutando você falar, me faz lembrar uma frase de Napoleão que diz que a maior batalha que travo é comigo mesmo. E olha que Napoleão travou muitas guerras, né? E ele diz isso, né? Que a maior batalha que travo é comigo mesmo. E eu acho que essa é a ideia, né? A gente tentar realmente ser cada vez melhor, aprender mais, poder ajudar as pessoas, enfim. Eu acho que esse é o desafio. É mais ou menos essa linha, Sato? É isso aí, isso aí. Perfeito. A batalha acho que é comigo mesmo, que eu tenho todo dia, toda hora, ou cada semana. Né? Muito bem. Gente, antes da gente ir para o conteúdo, como eu estou dizendo aqui, né, até para esperar um pouquinho mais de pessoas entrarem, tem uma outra pergunta, uma outra história do Sato, que é uma das melhores, assim, na minha opinião, né? Já escutei muitas histórias dele, espero escutar muitas outras quando voltar aos nossos encontros lá mensais, né? Mas tem uma história que é muito interessante para mim, espero que para vocês também, e eu queria que você dividisse aqui conosco, Sato, é a história de como você entendeu, né? Como que caiu a sua ficha do que era um acionista, né? Ou seja, para quem não sabe, acionista é uma pessoa que compra um pedacinho de uma empresa através de uma ação. Quando você compra uma ação de uma empresa, seja ela qual for, você se torna um acionista, ou seja, você se torna dono daquela fração, daquele pedacinho que você comprou. E o Sato tem uma história muito bacana do como ele entendeu o que era um acionista. Divide com a gente, por favor, Sato, sobre essa história. Sim. Eu não lembro bem a data, nem o mês, nem o dia, mas eu sei que foi 84 ou 85. Eu estava aguardando um médico chegar às 1h30 da tarde para conversar com ele, o Dr. Múcio, lá em Curitiba. E eu estava aguardando e cheguei num andar errado, e no andar errado tinha uma porta escrito assim, acho que é consulado suíço. Eu não sei se é lá em Curitiba consulado, mas é uma representação da Suíça. Aí, como estava aberto, entrei e eu vi uma senhora bem no fundo, sentado. Né? Eu fui entrando e aí ela falou, não, quem é você? Eu falei, não, meu nome é Sato, trabalho na Nestlé. E o que você quer? Eu falei, não, é curiosidade, porque a Nestlé é uma empresa suíça. Né? Como por acaso estou aqui no andar esperando uma pessoa chegar, eu queria bater um papo. O que é a Suíça? O que é isso? Se a senhora conhece lá bem? Eu falei, não, eu sou suíça, sou lá de Zurique, mas eu estou aqui no Brasil já há 5 anos, ela comentando. Aí, no fim, ela deu alguns mapas da Suíça, né? A cultura da Suíça, o que é... Lá aprendi duas coisas, o que é ação e também... Eu falei, então, consuleza, obrigado pela atenção. Eu falei, não, eu não sou consuleza. Mesmo mulher é cônsul, quando é cônsul. Olha só, isso eu não sabia também. Esposa do cônsul, entende? Essa é uma história que eu aprendi com ela. E aprendi lá em 85 também, que quando eu fui despedir, ela falou, olha, eu quero que você seja um ótimo trabalhador, você que está começando na carreira. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu sou acionista da Nestlé, sou acionista de 20 empresas suíças. Eu falei, aí eu voltei e falei, não, conta um pouquinho para mim mais. Né? Por que você é acionista de 20 empresas? Ela falou, não, lá na Suíça eu estudei para ser cônsul e sempre me foi orientado que, mesmo sendo cônsul, qualquer profissional, é importante investir em ações. Então, desde criança, eu invisto em ações. E uma das empresas que eu invisto são ações da Nestlé. Por isso que eu quero que você trabalhe bem para me sustentar. Então, eu falei, é interessante uma pessoa aqui no Brasil que tem 20 ações de 20 empresas suíças. Então, isso me chamou muita atenção. Então, assim, conheci a história do valor das ações e o investir em ações. Que legal, ou seja... E a cultura que lá, em 84, 85, já existia, que estamos falando aqui. Educação financeira e investir. Em vez de você ter propriedade, eu falei, não, por que a senhora não investe em propriedade? Ele falou, olha, propriedade, seja imóvel, seja terra na Suíça, é extremamente caro.
Então, é melhor ter 20 pedaços de grandes empresas do que ter meio metro quadrado de terra. Eu achei muito interessante. Nossa, entrou na porta certa, não entrou na porta errada, né, Sato? Olha o tanto de coisa que você aprendeu aí num bate-papo informal, né? Muito bem, legal. Obrigado por dividir essas histórias com a gente. É muito interessante, né? Sentiu ali o peso de uma acionista pedindo para que você trabalhasse com afinco para valorizar as ações dela, né? Exatamente. Muito bom. Muito bem, gente. Olha, você que está aqui ligado com a gente, muito obrigado. Espero que você esteja curtindo o bate-papo. Fique à vontade aí para, né, interagir conosco. O Dan está aqui através do meu perfil pessoal me auxiliando. O Dan é meu sócio, tá? Mas vamos lá, né? A gente entrando agora no assunto que nós nos propusemos a tratar aqui, né? Que é justamente realmente a educação financeira aqui no Brasil, né? Infelizmente, nós ainda não estamos tanto avançados quanto a Suíça, né, Sato? Um dia, se Deus quiser, a gente chega lá, né? Estamos trabalhando para isso, né? E então, como a gente ainda não está lá, como é que o bate-papo central aqui é justamente falar de educação financeira do brasileiro, né? E aí eu elenquei aqui junto com o Sato algumas visões sobre isso, né? E a primeira é justamente o seguinte: eu queria um pouco da sua visão, Sato, tão sóbria, né, sobre o assunto, sobre a educação financeira, mas neste momento, vamos primeiro falar neste momento, né? Ou seja, um momento de pandemia. A gente, infelizmente, está vendo aí no Brasil que os mercados tentaram abrir, agora estão voltando de novo. O cerco está cada vez se fechando, os recordes, né, de desempregados, isso no mundo, né? A gente vai fechar aqui Brasil, mas essa loucura é mundo, né? As vacinas aí, hora vai, parece que vai, aí hora parece que não vai, enfim. Mesmo que saia uma vacina, vai demorar muito para a gente conseguir vacinar o mundo, né? Então, Sato, na sua visão, o que você consegue dividir com a gente, então, sobre a educação financeira do brasileiro, porém, dentro desse cenário caótico de pandemia? Por favor. Eu vejo, Tiago, que é muito interessante, né? Quando eu estava lendo 2 anos atrás, aquele Sapiens, né? O livro Sapiens, e lá conta toda a história, desde 4 bilhões de anos. Mesmo naquele livro, não se citava em nenhum momento, ou não se citou, algo tão imponderado como o momento que a gente está vivendo. Eu acho que nenhuma previsão previu a magnitude do impacto. A gente ainda está dentro do impacto, certo? A gente não sabe. Daqui talvez uma década a gente vai saber. Eu acho que daqui uma década nós teremos ainda resquícios desse impacto atual, entende? Então, realmente é algo de grande impacto em todas as áreas, desde a saúde, que é a Covid-19, mas ela tem impacto em todas as áreas, independente, e em qualquer profissional, no mundo todo. E eu até lá fora, porque eu acho que se a gente não tivesse tido esse impacto, teria outras razões para a gente quando o tempo. Então, eu vejo que esse impacto do Covid-19 está fazendo com que a gente tenha um outro olhar, né, para o futuro que a gente via e principalmente para o presente. Todos nós acreditávamos e acreditamos que a gente, pela experiência ou pela vivência, a gente estivesse apto a enfrentar todas essas dificuldades. Mas a gente vê que, primeiro, que nenhum de nós estávamos 100% preparados. Mas o outro ponto que mostra também que 100% das pessoas estão tentando adaptar, né? 100% do ser humano. Então, acho que isso é uma grande vantagem competitiva dos seres humanos, entende? Eu vejo que mostra o lado bom e o lado ruim nesse momento. Eu estou procurando ver os dois lados, até para poder e verificar que, mesmo com toda essa gravidade, tem empresas que estão indo melhor, tem pessoas que estão se dando melhor. Por quê? Justamente pela essa capacidade de entender o cenário e tentar adaptar rápido. Tem pessoas que, sei lá, era veterinária, pelo que eu vi,
hoje, a semana passada, e hoje deixou temporariamente de ser veterinário e está vendendo bolo, né? Mas está sobrevivendo. Eu acho que essa capacidade, essa resiliência, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente está aprendendo. E nós também aprendendo, eu também aprendendo. Eu nunca tinha ficado na minha vida, sei lá, um dia inteiro sem sair de casa. Agora a gente está mais de 100 dias. Né? Então, interessante, né? Como o ser humano, na necessidade, ela busca e encontra o caminho. Então eu vejo, é claro que tem várias coisas a ser lamentadas, mas eu acho que é um grande choque, né, no bom sentido que a gente está levando. Então eu vejo pelo lado positivo. É para tentar abrir os nossos olhos, que é o impacto. E outros impactos, né, não talvez dessa envergadura, mas sempre haverá crises. Aliás, sempre digo, Tiago, que muita gente fala, puxa, a tua família não tem problema, mas o que mais existe são problemas. Entendeu? No dia a dia é o que mais existe. O anormal é a normalidade. Entende? Então, eu acho que a gente tem que saber pegar. Né? Quando a coisa está muito quietinha, né? O bom marinheiro fala isso, né? Quando o mar está muito quieto é porque o negócio lá na frente está pior, né? Exatamente. Então eu muito vejo... bem, desculpa. Eu vejo pelo lado, procurando ver pelo lado positivo, apesar de todas essas dificuldades. Né? Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, principalmente no Brasil que você perguntou, nós nunca tínhamos uma catástrofe como que está havendo agora no mundo todo. Mas tem a catástrofe piores do que isso, que é você, como soldado, estar numa guerra. Entende? E você vai com um pelotão de 100 pessoas. Semana passada eu estava lendo uma reportagem, vendo na TV uma reportagem da Primeira Guerra Mundial, né? de um pelotão que foram 2.000 pessoas e voltou 2. Entende? Então, o depoimento do neto de um dos 2, do que o avô contava. É um negócio assombroso. Né? Você vê 1.998 colegas morrer. Você é um dos 2 que volta. E daí? Eu acho que essas coisas é mais traumático do que o trauma que a gente está vivendo, apesar de ter milhares. Só que nós somos em 220 milhões. Então, os 60 mil acaba sendo percentualmente menor do que você ser um dos 2.000 soldados da guerra. Então, eu acho que sempre é bom ver que a humanidade e o ser humano teve essa capacidade de resiliência, de sobreviver nos momentos extremos. Então, eu acho que é um momento de reflexão. É uma excelente palavra, né, Sato? E é um momento de reflexão em todos os sentidos, né, como você falou, porque é claro que a pandemia ela não afeta só o bolso, ela afeta tudo, né? A nossa mobilidade, até o nosso traquejo com a família, emprego e tudo mais. Mas você sabe que, parafraseando você, eu quero comentar 2 coisas, né? A primeira é o seguinte, a avó da minha esposa tá online aí, a Natália Barão, né? Que você conhece. A avó da minha esposa tem 91 anos. 91 anos. E é óbvio que ela não mexia, né? Nunca mexeu em celular, internet, Insta e nada disso, né? Só que ela tem uma tradição, desde quando ela era criança, que no dia de São João eles rezam um terço lá na casa com a família toda. O que nós tivemos que fazer, né? Que a família da minha esposa fez? Rezar o bendito do terço, como a tradição há quase mais de 100 anos, né? Que ela herdou dos pais, via Facebook, via live, entendeu? Aí tá lá uma senhorinha de 91 anos, com fone de ouvido, microfone, fazendo a reza do terço, né? Então é aquilo que você falou, é a necessidade da adaptação, né? Sim. Muito bem. E outra coisa que o pessoal começou a comentar aí, né? O meu colega, eu sou agente autônomo de investimento, para quem não sabe, né? E o meu colega de BTG, que está online, eu até agradeço, é o Ricardo, ele fez um comentário aí, Sato, talvez você quiser comentar alguma coisa sobre isso. Ele falou que a reserva de emergência, né? Que a gente tanto prega, né, Sato? Nós, educadores financeiros, a gente prega tanto a importância da reserva de emergência, sim, que ela nunca foi tão necessária, né? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim. Eu vejo assim que tudo aquilo que para o ser humano, né, preserva a vida, né, e a integridade de pensar, é como se fosse é a mesma coisa.
eu vejo que o nosso recurso, o dinheiro, né, é como se fosse um carro. Está dirigindo, então você tem que ter cinto de segurança, né, um item de segurança. Airbag, sei lá, hoje tem carros com 2, 3, meia dúzia de airbags. Os airbags eu vejo como reserva de segurança. Reserva de segurança são os nossos airbags da parte financeira. E para que existe? É justamente para, no momento mais crítico, e quando você não espera, você bate o carro e você sobrevive. Entende? Então, a reserva de emergência em recursos financeiros, eu entendo que é isso. Você, mesma coisa, seguro de vida, seguro de carro, todo seguro, reserva de emergência, que o Tiago está comentando, para mim é isso. É para aquele momento que você jamais espera acontecer, mas acontece na vida. Emergência, a própria emergência diz. Né? Por que existe UTI no hospital? Por que existe o atendimento emergencial nos hospitais? Né? Senão só teria consultório. Então, a humanidade, a vida do ser humano já mostra que é importante sempre correr, mas saber que em algum momento você pode, é melhor parar, descansar numa sombra que pode ter uma emergência. Então, é uma maneira é o cantil de água que você leva para a caminhada. Né? Recarregar as energias, né? Exatamente. Reserva de emergência eu vejo como sendo extremamente essencial. E eu vejo que, para mim, tem pelo menos duas funções de reserva de emergência. Um, para aquele momento emergencial que ocorra, mas é assim. Um tempo atrás, estava comentando, mês de abril, março, com uma pessoa assim, olha, por que tem que ter reserva de emergência? Ah, sou jovem. Ó, não importa se você é jovem, se é meia idade, ou se é idoso, né? Ou se tiver até para morrer, eu acho que é importante reserva de emergência. Por quê? Porque no momento que você já começa a pensar, né, e começa a fazer a reserva, você vai mudar a sua maneira. Eu acho que o mais importante de você fazer a reserva é como você vai estar mais tranquilo na medida em que você vai formando a sua reserva. E quando você tiver a reserva, você vai, de forma mais tranquila, fazer uma outra reserva para investir. Você investirá com muito mais paciência e muito mais segurança do que você investir por investir. Né? Investir tendo dívida, por exemplo. Eu acho que reserva... Que não faz sentido nenhum, né? Exatamente. A reserva de emergência é algo extremamente necessário. Depois de pagar a dívida, é o primeiro passo. Com certeza. Muito obrigado pela sua visão, Sato. Inclusive, eu tenho alguns clientes, amigos, que a maioria dos meus clientes se tornam meus amigos, né? Eu tenho muito satisfação que isso aconteça, enfim. E aí tem alguns aí no meio, que é óbvio que eu não vou falar quem é, mas assim, que era um puta de um gastão, aí depois, né, passou a ter a reserva de emergência, e aí aconteceu do marido ficar desempregado, mas foi a primeira coisa que falaram pra mim. Falaram, nossa, Thiago, ainda bem que eu te conheci, ainda bem que eu já tenho a reserva de emergência, porque olha, sabe lá Deus o que ia ser da nossa vida se a gente tivesse com os mesmos hábitos anteriores, com uma situação agora. Meu marido desempregado no meio de uma pandemia, né? Enfim, então, realmente é necessário. E eu costumo dizer aqui também, muito bem, a Lari aí, ó. Valeu, Lari. Eu costumo dizer também, Sato, que a emergência, ela, assim, ela não é que ela pode acontecer. Não, 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 não. Ela vai acontecer. A gente só não sabe quando. A Lari se entregando aí, ó. Sou eu. Então tá bom, Lari. Eu não ia falar que era você, mas tudo bem. Então, assim, eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: a emergência ela vai acontecer. A gente só não sabe quando vai acontecer e quanto vai ser preciso ter para resolver o que vai acontecer. Mas, gente, né, Sato, não sei se você concorda comigo, mas, gente, na boa, emergência faz parte da vida. Sim, sim. É normal, é inerente à vida. Você está vivendo, bate um carro, cai doente, quebra uma telha, perde o emprego, é normal. Faz parte da vida, né, Sato? Então, realmente, reserva de emergência, principalmente em momentos como hoje, nunca foi tão importante, tão falada, inclusive por nós, né, educadores financeiros, né? Não, eu concordo. Muito bem. Emergência, crise, né? Mais constante do que a bonança, entendeu? Na verdade, na vida, a bonança talvez equilibra com crises, então sempre vai ter altos e baixos. Né? É como uma vez eu vi num escritório de um executivo, né?
tinha um quadro gigante atrás dele, né? Um quadro gigante de uma onda gigante com um cara surfando. Eu falei, eu posso fazer uma pergunta antes de despedir? O que que é? Qual a mensagem que você quer dar com o surfista na onda? Ele falou, é muito simples. Um bom surfista não espera se é onda pequena, grande ou gigante. Em qualquer onda ela vai surfar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Reserva de emergência faz parte de a gente poder continuar surfando. É isso aí, independente do que aconteça, né? É isso mesmo, muito bom, Sato. Essa analogia aí do carro foi sensacional. Como é que tá de tempo aí? Que horas são agora? 19. 19? Ah, não, tá tranquilo. Então, Sato, vamos aproveitar. Queria que você trouxesse pra gente, então, você que é o cara das muitas histórias, eu adoro essas histórias, né? A analogia que você fez do carro com a reserva de emergência, para mim, foi sensacional. Então, vamos pegar uma outra analogia que você fez uma vez, e eu até me apropriei dela, viu, Sato? Eu ponho ela nos meus cursos, nas minhas palestras, com a sua liberação, né? Eu dou inclusive, como é que fala? Dou os méritos a você, né, pela analogia, mas uma analogia que eu gosto muito que você fez foi você estando num avião, né? Tem o piloto, sim. O comissário e o passageiro, né? E aí você fez uma analogia com esse avião, com essas três pessoas e educação financeira / investimento. Quer dividir com a gente isso, por favor? Eu vejo assim que uma maneira de explicar, muita gente fala, não, eu sou pobre, outro fala, sou classe média, sou rico, eu preciso da educação financeira, outro não precisa. Eu vejo que na prática, né, até quem não nasceu precisa, e até quem morreu precisa, entendeu? Para não deixar vivo. Então, todo mundo está no mesmo barco. E uma maneira melhor de ficar falando em barco talvez seja o avião. Né? Porque eu vejo assim que quando um Boeing, pega um Boeing está lá 10 mil metros de altura, está, né? Maravilha. Então todo mundo está feliz. Quando começa a dar aquelas sacudidelas, né, altos e baixos, o que vai acontecer? A pessoa, o piloto comandante, né, e o copiloto, muito mais o comandante, ele está zen, tranquilo. Ele já viveu várias temporadas. Ele só está olhando o controle, né, todos os mapas, né, do voo. Então está na direção certa, então ele está tranquilo. O batimento cardíaco está igual. Tum, tum, tum. Agora, o piloto, mesma coisa. Agora, os tripulantes, né, quando começa a sacudir, já começa a avisar todo mundo com cinto de segurança. E entre os passageiros já é diferente. O passageiro que viaja, sei lá, todo mês, ele está razoavelmente tranquilo, porque ele já encontrou outras turbulências. Agora, pega o sujeito que voa pela primeira vez. Esse cara, já cada caída e subida da turbulência, ele morre 3 vezes, não uma. Eu vejo que é mais ou menos isso, entende? Todos nós estamos aí no mesmo avião, né, que é o mundo das finanças. Mas quem nunca, né, viu a turbulência como houve, por exemplo, essa pandemia, ou qualquer dificuldade na Bolsa, né? Em março a gente teve, acho que, 6, 5 circuit breakers. Né? Quem colocou aquela semana deve ter morrido 6 vezes, mas ele sobreviveu. Eu acho que é mais ou menos isso. Por que o comandante? A pergunta é, por que o comandante está tão tranquilo na turbulência? E quem está viajando primeira vez, primeiro dia do voo, morreu já 3 vezes, no mesmo voo. Entende? É justamente pelo conhecimento. Então, a educação financeira é um conhecimento. É um conhecimento que você pode traduzir em habilidade sua e na atitude de você exercitar a sua educação financeira. Então, para mim, é isso. Entende? Então, o conhecimento, né, o comandante conhece bem. Então, eu proponho que cada um de nós, começando, se hoje eu não conheço nada, né, de finanças, você está como o marinheiro de primeira viagem, o passageiro de primeiro voo. Mas é possível, dentro das suas condições, você ser comandante da sua aeronave, do seu dinheiro. Isso que é a educação financeira. Muito legal, muito legal. Até arrepiou aqui, viu, Sato? Muito interessante essa analogia. Ô, Sato, vamos aproveitar... Diga. Tendo uma turbulência, qualquer um de nós tem que lembrar da educação financeira. Fique tranquilo. É isso aí. Ó, inclusive, tem uma cliente minha, né,
que a gente estava batendo papo e tal, né? E aí ela perguntou isso, ela falou assim, nossa, Thiago, como que você está vivendo nesse momento, né? Poxa, você acabou de abrir o seu espaço, né? Meu espaço aqui tem 6 meses, a gente estava fazendo turmas, estava dando super certo, graças a Deus. E aí, logo em seguida, veio a pandemia e tal, ela me perguntou isso. Aí eu disse para ela o seguinte, falei assim, olha, fulana, é justamente agora é que eu tenho que me fazer valer de tudo que eu ensino, né? Porque senão não faz o menor sentido, né? Então, tranquilo, claro, preocupado, como qualquer outro ser humano, tomando os cuidados, mas não tô arrancando os cabelos da cabeça, né? E aí, graças ao conhecimento, né, Sato? Muito bom. Ô, Sato, vamos aproveitar então e pegar essa avenida, já que a gente está falando da importância do conhecimento, quanto isso realmente é relevante até para que a gente tenha as turbulências aí, né, sendo percebidas com menos, né, pavor e tudo mais, né? Vamos retomar ao seu início lá, quando a gente começou a falar, que você disse que quando você estava com 49 anos, você falou, bom, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou tocar a partir daqui? Aí você se aposentou aos 57, né? Pelo que você falou, se eu me lembrei. Se aposentou aos 57 e você entendeu aí, né? Ou se viu na educação financeira algo para ter prazer, para continuar ávido, fazendo muita coisa, por sinal, tendo aí como meta de vida, enfim, aprender um pouco todo dia. Então, já que a gente está falando do conhecimento, o quanto ele é importante, e já que você pegou essa rota há alguns anos, divide com a gente um pouco isso, né? Por que a educação financeira te invadiu? E, enfim, como que você lida com esse caminho? Divide com a gente um pouquinho, por favor. Eu vi que eu estava observando na minha trajetória de 50 anos de trabalho, né, que eu nunca fui a pessoa que mais conhecia das coisas. Mais de matemática, mais de química, biologia, mais da empresa, etc. Mas talvez, né, eu tenha tido sucesso justamente porque eu ficava observando para tentar adaptar rápido. Eu lembro que teve assim, vários episódios, né, na vida que eu fico observando como tentei me adaptar, entende, para essas circunstâncias. Então, cada momento, cada ano, acho que teve sei lá, meia dúzia de coisas que eu fui tentando me adaptar e tentando utilizar algum conhecimento que eu tinha. Mas eu nunca fui um cientista. Por isso que eu vejo que não é o conhecimento. É claro que, como a gente estava falando, conhecimento é importante. Por isso que tem a história do CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? Para mim, o mais importante é a atitude, é o que vem por último. Depois a habilidade e depois o conhecimento. Porque eu vejo pessoas, né, até hoje, que faz MBA, doutorado, um monte de escambau de coisa e está pobre. Né? Ou faz tudo isso e não quer trabalhar. Né? Então, a pessoa nem entendeu qual que é o propósito do conhecimento e nem o propósito do trabalho. O trabalho não é para escravizar. O trabalho é até para você testar o conhecimento ou a experiência que você adquiriu no passado, para tentar construir um novo caminho para o futuro. Entende? Então, eu vejo sempre assim que, para mim, foi muito útil essa visão de que se eu estou hoje aqui no presente, né, não é o que eu estou fazendo agora, né? Agora, nesse momento, a gente está fazendo a live, correto? Se voltar 10 anos atrás, eu nem sabia o que era live, entendeu? Se voltar 15 anos, 20 anos, eu nunca tinha pego num celular. Né? Então, como você falou, da esposa, a avó, 91 anos, que está manejando o celular. Estava fazendo a live lá, isso. Então, eu vejo assim que a melhor maneira de a gente se posicionar, de aprender é isso. Por isso que eu defendo o aprendiz, o aprender o conhecimento, não no sentido que isso é o que vai resolver. Mas eu vejo assim que, uma vez, um cientista chamado César Perneta, lá em Curitiba, eu tinha acho que 23, 24 anos. Né? Uma pessoa falou, você vai lá e você vai visitar porque é o único cientista que a Nestlé tem contato, né? O único cientista brasileiro que nós temos contato, que ele ajuda a ver
30 anos à frente para a Nestlé. Eu falei, puxa, o cara é super importante, né? Aí eu fui lá visitar, eu conversei, era a conversa de 1 hora. Né? A gente ficou, sei lá, 2 horas conversando e todo mês eu fazia uma visita para ele. E sempre tinha coisa extremamente... Uma das pessoas com quem eu mais aprendi foi a doutora, né? César Perneta. Se pesquisarem, aparece lá. Ele deve ter uns 30 livros na área de pediatria, né? Especialmente na área de alimentação e educação da criança. Eu vejo que, uma vez, ele falou assim, olha, eu falei, por que o senhor que tem já 80 e poucos anos estuda tanto? Né? Porque você entrava, não tinha espaço nem para andar, de tanto livro. Armário, cozinha. Ele sempre dava um suco de maracujá, né? Para a gente ficar zen. Então, você tomava aquele meio sonolento, ficava olhando aqueles livros e todos os livros que ele tinha, por exemplo, tinha o livro, né? E aí tinha várias orelhinhas marcadas que era o livro que ele lia e já ia anotando o que ele ia complementar, né? O que ele aprendeu. Ele anotava tudo isso, entende? Tudo, ele não tinha máquina de escrever, tudo na mão. Né? Um dia ele falou assim, olha, eu estudo tanto porque eu estou vendo que, primeiro, porque o Sócrates estava certo. E por que o Sócrates estava certo? Aí ele fez para mim uma bolinha. Ele fez uma bolinha, né? Aqui eu não posso fazer para mostrar, mas ele fez uma bolinha pequena, tamanho de bolinha de gude. Uma bola maior, tamanho de uma bola de, sei lá... Tênis. Então ele falou assim, ó, veja aqui, a bola de gude, né? A bola de gude, se for uma pessoa, só desconhece, né, a volta dela. Agora, a bola de tênis desconhece uma parte maior ainda. Então, ele falou que, na verdade, quanto mais se conhece, na verdade, acaba descobrindo que desconhece mais. Então, essa analogia eu nunca esqueci, entendeu? E a superfície da bola maior do tênis, se for de vôlei, vai ser maior. Então, ele falou, olha, cada ano que passa, ele falou que eu estou entendendo, conheço menos. Então, eu tenho que, todo tempo, estar estudando. É por isso que ele estudava, por isso que ele foi cientista. Ele foi o descobridor no Brasil, aliás, do mundo, desse soro que todo mundo usa hoje no mundo. Em 1929 e 1932, ele descobriu o soro perneta. E ele descobriu, eu falei, mas como é que o senhor descobriu? Ele falou, eu descobri fazendo teste de 4, 5 anos. Ele não dormia e ficava dando gota, olha, dava uma gota de uma substância que tinha X percentual de açúcar com sal. Não deu certo. Aí na outra, X% de açúcar com sal, até que deu uma dosagem proporcional, água, açúcar e sal. A proporção certa ele que descobriu. Caraca, que legal, hein? E oral. Hoje todo mundo toma na sonda, na veia, né? Mas era no oral. Ele levou 5 anos, sentado do lado do paciente, da criança, e dando gota por gota. Então eu vejo, Tiago, que, resumindo, o aprendizado que eu defendo é isso. E a educação financeira, para mim, é exatamente essa gota do César Perneta. Cada gota que ele dava do soro para descobrir o soro, eu estou tentando usar cada gota de conhecimento e o aprendizado da educação financeira, primeiro para consolidar aquilo que eu já conheço para mim mesmo. Porque se eu tiver convicção daquilo que eu estou fazendo e dá certo para mim, eu posso não vender, mas transmitir e comunicar esse conteúdo que eu aprendi ao longo desses 55 anos, né, de profissão, de forma mais clara e mais convicta, para a pessoa ver que eu não estou tentando mostrar, eu estou tentando transmitir aquilo que eu vivo, entende? Que é a verdade. Eu acho que são gotas do soro perneta, são gotas da educação financeira. Que legal, hein, Sato? Mais uma história maravilhosa sobre você que eu vou guardar com muito carinho, viu? Quando a gente fizer uma outra live daqui a um ano, eu vou falar, Sato, conta aquela história do Perneta, que foi muito boa. Muito bem. Como é que é? Desculpa, falhou, repete. Se tomar muito soro ou menos soro, né? Educação financeira, tanto uma gota ou 10 gotas, não tem problema. Não tem, é isso aí. Educação financeira não tem contraindicação. É isso aí, é isso mesmo. Muito bem. Aliás,
12 minutos, ixi, a gente já tá acabando. Puta, a gente podia ficar aqui horas, né, Sato? A gente gosta tanto do assunto, mas tem 12 minutos. Meu sócio tá me alertando aqui. Ô, Sato, já que a gente, né, o tempo tá acabando, né? Espero que a galera coloque aí, que senão a gente não faz mais, hein? Vamos lá. Ô, Sato, já que a gente tá acabando com o tempo, vamos pra nossa mensagem final, né? E a nossa mensagem final é a seguinte. Queria te ouvir um pouco. Eu costumo dizer, né? Eu costumo me parafrasear com um texto bíblico, né? Eu sou cristão, enfim, e costumo me parafrasear um texto bíblico que é a história de José, né? Onde o faraó sonhou que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, tomou aquele susto. Aí José, que era um preso, foi lá decifrar o sonho e disse que os próximos 7 anos ia ser muito bom, mas em compensação os outros 7 ia ser uma catástrofe, né? Então que fizesse então uma excelente administração dos recursos para poder realmente enfrentar os próximos 7. E isso, resumidamente, fala para a gente a importância de que tudo é cíclico, como você comentou aí no decorrer da sua fala, né? Não há nenhum bem que perdurará para sempre, assim como também não há nenhum mal que vai perdurar para sempre, né? Tudo é cíclico. E quanto mais preparado nós estivermos, a gente surfa as duas ondas, né? Como você disse, no meio de pandemia tem um monte de empresa que dobrou o faturamento, né? Tem muitas que fecharam, enfim. Então eu queria te ouvir um pouco, Sato, como que você vê, então, a questão da educação financeira, o mercado de um modo geral, a vida de um modo geral, pós-pandemia, que a gente ainda não sabe muito bem quando vai acabar, né, infelizmente. Como eu disse, né, também, tem vacina que uma hora fica promissora, e depois não é tão promissora assim, né, enfim. Então a gente não sabe exatamente quando vai acabar. Fato é, né, que nunca mais vai voltar a ser normal, né? A partir de então vai ser um novo normal. Mas como que você enxerga, o que você pode dividir com a gente a questão de educação financeira, o indivíduo como um todo, pós-pandemia, né? Que herança essa pandemia vai ter deixado e qual a sua mensagem sobre isso, né? Como que você espera, enfim. Faz um brainstorm aí sobre o pós-pandemia, por favor. Eu vejo que eu sempre, quando comento algum assunto, também a educação financeira, seja investimento, seja trabalho, seja liderança, né, que tudo tem começo, meio e fim. Quando eu vou propor a executar um trabalho, eu tenho que entender o trabalho, estudar o trabalho, ou seja, começo, meio, começar a trabalhar e entregar o resultado. Então tem começo, meio e fim. A educação financeira não é diferente, tem começo, meio e fim também. Começa aprendendo, começa aplicando aquilo que aprendeu e começa a colher os resultados. Investimentos também. Uma empresa também. O empreendedor tem isso na veia, né? Todo empreendedor, você é um empreendedor, você sabe disso. Aliás, eu vejo que o que é empreendedor, né? Tem muita gente que acha empreendedor aquele que tem uma empresa própria como você. Isso é o verdadeiro empreendedor. Mas eu acho que em muitas empresas, né, gigantes, por exemplo, onde eu trabalhei também, eu vi que a pessoa não se coloca como empreendedor, se coloca como empregado. Aí totalmente errado. Mesmo sendo empregado, o melhor empregado é aquele empregado que se coloca como empreendedor, como dono. Como o Barsi fala, quando você vai comprar alguma coisa, compra como se fosse dono, pequeno dono. Então eu gosto dessa filosofia de que você, em qualquer atividade que você venha fazer, mesmo que for lavar um tomate, lave o tomate como se você fosse o tomate, entendeu? Que você vai lavar ele bem. E não como se fosse um simples tomate que você vai ingerir. Você vai comprar uma caneta Bic, né? É uma caneta simples. Mas trata a caneta como se fosse uma, sei lá, Mont Blanc, porque ela vai ser melhor que a Mont Blanc. Então, na verdade, não é a Bic ou a Mont Blanc que está em jogo, é a nossa mentalidade. Então, eu vejo assim que, dando a resposta àquilo que você disse, educação financeira pós-Covid, né? O que pode compartilhar? Eu vejo assim que antes Covid, durante esse Covid, não importa quanto tempo dure, e pós-Covid, eu acho que a essência da personalidade de cada um vai ser a mesma. Não vai. O que pode mudar é o nosso comportamento. E isso dá para mudar em 1 segundo, se quiser. Agora, o que a gente pode esperar? Eu espero sempre o lado bom, né? Sempre o copo cheio, copo meio cheio. Sempre o copo nunca vai estar cheio, nunca vai estar vazio, né? Talvez nunca esteja também 50%, 50%. Mas o importante é que ela, mesmo que esteja 1%,
não está vazia. E a partir do momento que a gente cai aqui na Terra, né, que é um ser humano, então a pessoa que já nasce já disputou com milhões de espermatozoides e óvulos, né? Então você já é um privilegiado. Então se você é um entre, sei lá, 200 milhões, então você é um 200 milhões avos. Então você tem que fazer a diferença. Você está aqui, você já tem que já é diferente, né? Você teve privilégio. Quem nasceu, quem está vivo e quem está trabalhando. Então, e quem tem possibilidade de pensar o que vai ser pós-pandemia, tem mais privilégio ainda, de poder viver antes, durante e depois. Porque já tem alguns milhares de pessoas que já se foram na pandemia. Esses não tiveram pós-pandemia e não terão. Então, nós que estaremos vivos, nós temos um grande privilégio de saber exatamente o que é o pós-pandemia. E esse pós-pandemia, na verdade, não vai ser pandemia nem o antes da pandemia. Vai ser a maneira como você encara. A maneira como a gente vai encarar. E eu acho que o momento, aquilo que você falou, o que pode deixar de reflexão, eu acho que é a própria reflexão. Essa reflexão que a gente tem que fazer. Reflexão no sentido positivo, né? Eu acho que a gente tem que esperar o lado bom acontecer. Olha, é o momento que teve de pensar e vou dar um... Lembra a questão da rota? Né? Quando o piloto comandante, ele entra e o avião vai na direção certa. Então, é o momento de a gente ajustar a rota que a gente está dando. Né? A gente quer ir para o norte. Talvez a pandemia atrasou chegar no norte ou a gente está indo para o sudeste. Mas é hora de ajeitar a rota e seguir para o norte. Né? Eu acho que essa é a reflexão que a gente poderia trazer. Eu vejo, Tiago, com bastante positividade. Eu acho que todos nós, pelo menos um item, a gente terá aprendido o quanto o ser humano é resiliente. E se a pessoa chegar a essa conclusão, ela pode mudar o seu rumo para o lado positivo. Então, eu vejo com bastante positividade. Aí alguém pode perguntar, não, mas se você vê, só 1% das pessoas chega à independência financeira. Se existe 1%, eu acho que tem 99% de oportunidade para a gente conseguir. Entende? Eu acho que não pode esperar 1%. 1% é hoje. Pós-pandemia, 99% de oportunidade de todos chegarem à independência. E é possível chegar, desde que cada um reflita e veja pelo lado positivo o que a gente pode ir aprendendo ao longo da trajetória. E, na verdade, esses dias atrás, alguém fez uma pergunta para mim no Facebook e eu, de propósito, eu não respondi. Por quê? A pergunta que ele fez é o seguinte, você que já conseguiu independência, você que... no dia que você... Ele pergunta assim, um dia depois de você conseguir independência, qual foi o seu pensamento? Eu falei, olha, a pergunta é muito boa. Quanto tempo você falta para aposentar? 40 anos. Então, quando você completar 40, você responde a pergunta. Entende? Uma boa pergunta, muitas vezes, só a pessoa vai poder responder. Eu respondo pela minha independência. Mas cada um, até a educação financeira, você concorda comigo? Ela é ímpar, ela é única, ela é particular, é a privada, é singular. Entende? Então, assim como o perfil, muita gente fala, não, eu sou moderado, agressivo. Quanto tempo? Mas eu acho que o perfil não é estático. O perfil não é estático. O perfil, a todo momento, a gente está aprimorando. Entende? Então, eu vejo o momento de reflexão. Não é à toa, inclusive, assim, rapidinho, né, falando sobre o perfil, que a cada 2 anos a CVM obriga a gente a refazê-lo, né? Porque a gente vai mudando no decorrer do tempo, não é verdade? Muito bem. Gente, olha, infelizmente nosso tempo acabou, falta 1 minutinho para cair a live. Sato, olha, assim, eu não tenho palavras para agradecer a satisfação de poder, na primeira live que a Martelo está sediando, de receber você aqui para bater esse bate-papo tão gostoso, cara. Saiba que eu sou seu fã, adoro ouvir você falar, por isso que eu vou lá nos encontros, espero que ele volte o quanto antes. Sou muito feliz e grato por ter conhecido você, inclusive pela educação financeira, tá bom? Gente, muito obrigado por estarem aqui. A Martelo, rapidinho, preparou um presente para você. A gente fez um e-book
contendo os segredos dos ricos, né? Então, se você gostou do bate-papo, a gente soltou aí no meio do link, no meio do bate-papo, o link para você ter acesso a esse e-book. Peço a gentileza que você que está aqui, por favor, entre, ó, o link soltou aí de novo, por gentileza, entre aí no nosso perfil, curta, né? Comece a nos seguir, isso nos ajuda bastante a continuar fazendo esse trabalho. Siga a página do Sato também, que eu tenho certeza que você vai ter sempre um conteúdo melhor do que o outro, tá bom? Sato, novamente, muito obrigado e eu espero te ver em breve, viu? Para te dar um abraço e a gente poder continuar nossos bate-papos, tá certo? Boa noite a todos. Sucesso aí, viu, Thiago? Sucesso na Martelo aí. Estamos na luta, viu, Sato? Estamos na luta. A gente tem que martelar os pregos certos para a gente evoluir na educação. Com certeza! Conta com a gente para dar essas marteladas. Ó, se alguém quiser acesso ao e-book, a gente vai mandar no direct, ou acessa a gente no direct. Manda pra gente no direct que a gente manda o link do e-book. É totalmente gratuito, tá bom? Sato, muito obrigado, vai cair. Obrigado, um beijão, fica com Deus, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Boa noite a todos. Um abraço. Um grande abraço. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, gente. Valeu.